Saudações, meus amores, saudações, minhas amoras. Hoje é jogo rápido. Eu só quero dar duas sugestões literárias em sentido amplo, entendendo literatura em sentido muito amplo, para estudos geográficos ou históricos. Alguém já pode ter feito esses estudos, não duvido, mas eu nunca vi, tá? E eu acho que, de qualquer forma, essas sugestões elas são muito ricas, então, se já tem estudo, não me impede de ter outros, né? Porque são sugestões boas. Mas a ideia desse vídeo também é pegar sugestões. Vou explicar depois. Então, a primeira sugestão, acho que não dá para ver. Fica ao contrário também no vídeo, né? José de Alencar, Iracema. Esse livro aqui tem Iracema e Ubirajara. No caso, eu vou falar de Iracema. E a outra sugestão vai ficar ao contrário aí também. Euclides da Cunha, Os Sertões. Tá? Eu vou ver se depois eu consigo inverter o vídeo, né? Para os nomes aparecerem corretamente. Então, como eu disse, né? Literatura em sentido amplo, porque Os Sertões não é propriamente um livro de literatura, né? Ele é uma reportagem, só que é uma reportagem gigante, mas é uma reportagem, uma série jornalística, né? Eu tenho minhas dúvidas de como é que você define os sertões. Eu não sei se já existe algum consenso na literatura ou na historiografia, sei lá, na antropologia. Eu não sei qual é a área realmente desse livro, porque ele mistura muito tipo de coisa diferente, né? Eu vou falar sobre isso também. Mas o Iracema também, né? O Iracema, é claro que ele está na literatura, mas o Iracema ele é um livro bem peculiar também, em termos de forma, né? Porque ele é um poema em prosa e o próprio Alencar define o Iracema como sendo uma lenda, né? Mas por que eu estou indicando esses dois livros? Porque eles trazem um material muito interessante para ser abordado em termos geográficos e históricos. O Iracema, para além de várias outras qualidades, ele é, de certo modo, uma lenda sobre o surgimento do Ceará. Fala-se muito do fato de que Iracema é um anagrama para a América, né? Então dá um pouco essa ideia de que é um mito fundador da América. Mas a proposta explícita é um mito fundador do Ceará. Agora, o que seria essa lenda? O que seria esse estatuto de lenda, de mito, né? O professor Alquimeno Bastos, do Rio de Janeiro, não lembro qual é a universidade dele, ele costuma dizer muito que o Alencar, ele idealizava, né? Como bom romântico, ele idealizava. Mas ele idealizava em cima de uma pesquisa histórica muito sólida, muito profunda. O Alencar pesquisava muito sobre a história das coisas antes dele levar aquilo para o romance. Além disso, o Alencar era um cara muito inteligente, muito versátil intelectualmente, né? E era um cara muito arrojado e ousado, né? Dizem até que depois que ele morreu, Dom Pedro II lamentou a morte, mas disse, mas esse cara era atrevido, viu? E ele era, né? Então, assim, o Alencar ele tinha muita autonomia intelectual, ele refletia sobre tudo que chegava nas mãos dele, tudo que ele ia fazer era muito refletido, né? Tanto que é um dos meus autores preferidos, se não o autor preferido, né? Assim, eu gosto de filosofar lendo Alencar. E então, assim, você vê no Iracema também, e nas notas tanto do Iracema quanto do Ubirajara, o Alencar comentando sobre a importância da história oral, né? E eu, sinceramente, eu tenho dúvidas de até que ponto a história que é narrada nesse livro, como em outros, é realmente uma história fictícia, ou se ele não está, de alguma forma, pelo menos colhendo algumas informações da realidade.
na, na apresentação, né, na entrada do livro Senhora, o Alencar chega a dizer assim que ele só colocou no papel, né? Mas que a história do Senhora é uma história real e ele só colocou no papel. Então, assim, ele não, ninguém deve elogiar nele as virtudes narrativas de fantasiar, de criar uma história, né? Porque ele está contando uma coisa que aconteceu e ele só passou. Mas eu não sei se se isso também não é parte da ficção, entendeu? Eu não, sinceramente não sei. E o que eu já li sobre Alencar não entrou nesses detalhes aí. Mas eu ainda pretendo ler algumas pessoas que escreveram sobre o Alencar para ver se existe algum né, alguma opinião a esse respeito, alguma evidência de que é real, de que é ficção, o que, que não é. O fato é que ele fala do Iracema como sendo uma história que ele estava balançando na rede e estavam contando para ele. Então é como se fosse algo que aconteceu e que foi mantido pela tradição oral. Né? E aí, no Iracema, a gente tem uma espécie de geografia lendária do Ceará. É muito interessante. Você vai vendo a história passando e os personagens eles vão transitando por várias cidades, serras, rios, várias localidades do Ceará. E o Ceará, como, sei lá, 80, 90% do Brasil, tem uma toponímia tupiniquim, né? O Tupi, tem até o livro, se eu não me engano, Teodoro Sampaio, né? Que eu quero conseguir esse livro, se Deus quiser. O Tupi na Geografia Nacional. Então, o Ceará também, a maior parte dos municípios, das localidades, tem o nome em Tupi, né? E aí o Alencar, ele mostra nesse livro a raiz, né? Por que que aquele lugar tem esse nome. É claro que alguma coisa ele deve ter inventado, ou pelo menos pode ser só uma suposição, uma hipótese, né? Mas talvez alguma coisa ali corresponda à realidade, né? É algo a se investigar. Eu estou aproveitando, né? Estou falando essas duas sugestões, mas aproveitando para falar sobre as obras e os autores, né? Eu acho que essas obras indianistas do Alencar, elas têm um valor que muitas vezes são subvalorizadas. Ainda que seja inegável o papel delas na nossa literatura, eu acho que elas têm mais do que isso. Eu acho que o papel delas não é só um papel da nossa literatura. É um papel na formação do espírito nacional e na formação do espírito humano. Assim. Eu acho que são obras de valor universal. O Guarani, Iracema, o Birajara também, mas o Birajara, outro vídeo eu falo sobre. Senhora, Lucila, Diva, os romances do Alencar eles têm um valor universal. Mas para quem é brasileiro, né, claro, um valor ainda maior. E é, eu não sei se um brasileiro entende Dostoiévski que nem um russo entende Dostoiévski, da mesma forma eu não sei se um estrangeiro entende o Alencar como um brasileiro entende o Alencar, né? Mas o fato é que são autores universais. E eu acho que Os Sertões do Euclides da Cunha, né? Todo mundo ouve falar, a gente sempre, né? Não tem quem não conheça pelo menos de ouvir falar. Quem é da academia já pelo menos ouve falar, né? Quem fez um cursinho pré-vestibular da vida já deve ter ouvido falar. Mas ainda assim eu acho que esse livro também é subvalorizado porque tem-se um certo preconceito com ele pelo fato de ele partir das teorias científicas da época que foram descartadas, etc. e tal. Como se alguma obra do mundo inteiro, de todos os tempos, não tivesse utilizado o conhecimento científico da época, né? Como se isso diferenciasse essa obra de alguma outra, assim. Porque, tá, nessa época a ciência estava com umas teorias bem toscas, né? Racismo científico, a galera tava fazendo ranqueamento racial, né? Colocando uma hierarquia das raças, etc e tal. E tinha muito aquela ideia de que o ser humano ele é formado pelo meio, umas teorias assim, mas a coisa não é tão tosca quanto alguns professores nos dizem na escola, né? Tudo aquilo que o seu professor de história escondeu de você. Tipo, quando você lê Os Sertões, você vê ele explicando
como é que o meio forma o indivíduo. Mas, primeiro, não é só o meio, né? E segundo, essa tese não é tão absurda, né? É claro que o meio não é que determina o indivíduo, mas é claro que o meio influencia muito e também não é na formação do indivíduo, é na formação dos grupos, né, das populações, né? Para você sobreviver num determinado meio físico, principalmente se você não tiver numa época em que as tecnologias estejam bem desenvolvidas, né? Se você tiver poucas tecnologias, assim, que, por exemplo, né? Se você está num lugar quente e não existe ar-condicionado, se você está num lugar muito frio e não tem aquecedor, né? Claro que o meio vai influenciar as pessoas que vão conseguir permanecer naquele lugar, que não vão mudar para outro, são as pessoas que melhor se adaptam àquele lugar, né? E a cultura vai ser influenciada por isso, né? A cultura de um país tropical, é claro que ela é diferente da cultura de um país temperado. Aqui eu não estou colocando melhor ou pior, só estou dizendo que são diferentes, né? Aliás, tem um vídeo que eu gravei aqui para o canal que eu falei sobre essa questão do filtro, né? As ideologias, elas são filtros que você trata a realidade como sendo assim ou assado baseado no seu filtro, mas são filtros, né? Então, assim, você consegue pegar um livro como esse, como Os Sertões, e absorver, sei lá, cara, 90% do que está ali é massa, 90% que está ali é massa. Os outros 10% é o filtro dele. É o filtro, que é um filtro que seguia a ciência da época, né? Essa ciência tosca, né? E eu não acho que a ciência só foi tosca nessa época, não. Mas o fato é que tem muito que se aproveitar nesse livro, né? E aí, em termos geográficos e históricos, você já deve saber, né? O livro se divide em três partes. Eu nem li completo ainda não, galera. Mas se divide em três partes, né? É a Terra, o homem e a luta, né? A Terra, ele faz a descrição ali do sertão. O homem, ele descreve o homem do sertão, o sertanejo, né? O jagunço, o vaqueiro e tal. E a luta, ele vai descrever realmente a ocorrência lá, né? A Guerra de Canudos e tal. Pessoal, quando esse cara fala de geografia, ele não fala só da geografia do sertão, ele fala da geografia do Brasil todo. Quando ele vai descrever o homem sertanejo, ele não descreve só o homem sertanejo, ele pelo menos pincela as populações do Brasil todo. E esse cara faz isso muito bem, né? Ele tem dotes literários, ele é um jornalista sério, investigativo, ele tem muita erudição geográfica, histórica, antropológica. Claro que tem, de vez em quando você vai ver uma afirmação assim, tipo raças inferiores, raças superiores, coisa que você lê em Kant, Hume, qualquer um desses mestres do pensamento, Maître à penser, né? Qualquer um desses caras aí você vai ver afirmações desse tipo, que a gente lê e, pô, cara, não é bem assim, mas a gente faz a solidariedade com o autor, né? Eu não preciso reproduzir isso hoje, no século XXI, mas jogar a água fora e jogar o bebê junto é burrice, né, galera? A maior parte desse livro se aproveita demais. Esse cara, ele descreve a geografia brasileira e a relação entre as culturas, que o Brasil é um país continental, né? E você percebe assim as diferenças culturais, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E ele descreve como é que isso se forma a partir da geografia. É lindo, um trabalho lindo que esse cara faz, sabe? E é só um esboço, assim. Ele até disse que não tem condições de esgotar a matéria, mas o que ele já faz já é muito bom. E esse cara trabalha muito bem a questão do Nordeste, né? Do sertão, do semiárido. Ele, inclusive, apresenta uma solução que eu não sei se já foi aproveitada por alguém, de como é que poderia ser resolvido o problema do semiárido. É massa, cara. Então é isso, pessoal. A ideia hoje era essa, dar uma sugestão, duas sugestões literárias de obras para geógrafos, historiadores do nosso país, antropólogos, sociólogos também, né? Mas também pegar sugestões, né? Porque,
como vocês viram, eu tenho dúvidas a respeito dessas questões e se tiver algum geógrafo, historiador assistindo aí, se puder me dar dicas, né, eu agradeço. E eu falei de literatura em sentido amplo, né? Eu vejo que no Brasil tem muito isso, né? A gente é um povo mestiço e as nossas criações elas são um pouco mestiças, né? Não só no sentido de misturarem culturas, mas no sentido de que o nosso universo ele é meio difuso e misturado, né? Tipo, tu, por exemplo, pega uma arte marcial brasileira, né? Capoeira. Capoeira é luta, mas é dança, é brincadeira, é outras coisas também, né? Aí você vai pegar Iracema, né? É um romance, mas é um poema, é uma lenda, né? É uma obra aparentemente histórica. Tem pelo menos um personagem que é histórico, né? Não, três, tem pelo menos três, né? Eu posso estar esquecendo algum outro, mas o Martim Soares Moreno, o Poti e o Jacaúna são figuras históricas. O Sertões é uma reportagem, é um livro de geografia, de história, de antropologia, de sociologia, né? É, é quase um poema, né? É muito bem escrito, né? Então, tem essa característica. É isso, pessoal. Hoje era só um papinho leve, só para descontrair. Valeu!